Capacitismo, cultura, comunidade e identidade. Hoje a gente vai analisar, fazer uma resenha da história de Ruben, do filme The Sound of Metal, O Som do Silêncio. Lançado em 2020, The Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, é um filme dirigido por Darius, que acompanha a história de Ruben, um jovem e talentoso baterista de uma banda, ou melhor, um duo de heavy metal, que vive rodeado por suas grandes paixões, a música e sua namorada Lou, a vocalista da banda. Tudo muda de forma repentina quando durante um show Ruben começa a perder sua audição. Sem entender o que está acontecendo e completamente assustado, ele se vê obrigado a encarar uma realidade completamente nova. O som, que sempre foi parte fundamental de sua vida, desaparece. Sua namorada, na tentativa de ajudá-lo, encontra uma comunidade surda que pode acolhê-lo nesse processo. Mas para isso, Ruben precisa se desconectar do mundo que conhecia, da estrada, música, dos shows e principalmente de sua namorada, para se abrir para um novo modo de viver, aprendendo a se comunicar, se relacionar e se entender dentro da cultura surda. Nessa jornada, vemos a luta do personagem, com a tentativa árdua de voltar para a vida de antes e, principalmente, com seus próprios conceitos do que é ser uma pessoa surda. Nessa jornada, vemos a luta do personagem, com a tentativa árdua de voltar a ter a vida de antes e, principalmente, com seus próprios conceitos do que é ser uma pessoa surda. O que é ser uma pessoa surda? Todo mundo já mais ou menos sabe, né? A pessoa aquela que não ouve muito bem. Assim como a gente viu no filme, tem as pessoas que nascem com essas condições e tem as pessoas que vão ganhando ela, vão perdendo a capacidade auditiva ao longo do tempo, ao longo da vida, por consequências de trabalho, por consequências de acidente, né? Isso acontece. E também tem a parte aí que a gente entra com o capacitismo. Capacitismo é quando você tem, posso dizer, um preconceito, sim, porque você acha assim que é um milagre a pessoa fazer certas coisas, né, que as pessoas ditas como normais, que não têm essa deficiência, conseguem fazer, conseguem executar. Seja aquelas pessoas que têm uma deficiência de membros ou deficiência auditiva, visual, vocal. É mais ou menos quando a gente tem aquela ideia de que a pessoa é diferente, mas ela é inferior por conta dessa condição que ela tem, né? Seja uma surdez, seja algum outro tipo de deficiência. E a gente acaba excluindo essa pessoa por conta disso, sem entender que ela só tem um jeito diferente de fazer as coisas do que o nosso jeito, como ouvintes, né? Uma curiosidade legal também, linkando o filme, né, com toda essa questão que a gente está conversando, muitos atores eles eram surdos, né, e o Joe, que é o ator Paul Raci, que fez ele, que é o diretor da comunidade onde o Ruben vai, né, passar o tempo, vai entender sobre a cultura surda, ele é filho de pais surdos. Então ele não teve que treinar, ele não teve que aprender a linguagem de sinais porque ele já sabia se comunicar, já estando dentro dessa comunidade. Então é algo legal da gente conversar também sobre isso, né? A gente frisar que a comunidade ela não é feita só das pessoas que são surdas, mas sim também de todas essas pessoas que estão ao redor, né? É muito comum existirem tanto filhos ouvintes de pais surdos quanto o contrário também. Então existe muito essa troca dentro da comunidade, né? De pessoas ouvintes que precisam aprender a língua de sinais para poder ajudar e se comunicar. E também é até algo importante, porque muitas vezes filhos de pais surdos, eles acabam tendo essa dificuldade, às vezes vão acabar aprendendo línguas de sinais só na escola e às vezes muito mal. Por conta disso, porque os pais, como são ouvintes, eles têm essa dificuldade de entender a importância da linguagem de sinais para a criança que é surda, né? Então é algo que também é importante a gente frisar,
né? Que a criança, ela precisa aprender essa linguagem, aprender essa comunicação desde cedo, e os pais precisam correr atrás disso, as pessoas ao redor precisam correr atrás disso, de aprender e ensinar para essa criança, para que ela possa ter essa identidade, para que ela possa fazer parte dessa comunidade, fazer parte dessa cultura, né? Porque a linguagem de sinais, a língua de sinais, ela é uma das coisas mais importantes dentro da identidade de um surdo, né? É a principal forma de comunicação. Existem outras, né? Existe a pessoa surdo-oralizada, existe a pessoa que usa os aparelhos, e no filme também mostra muito sobre isso, a questão do implante, que ele vai atrás para voltar a ouvir, né? E também é um momento muito legal do filme. Mas a língua de sinais, ela ainda acaba sendo a principal forma de comunicação, a principal forma de expressão dessas pessoas, né? Não só a questão da língua de sinais, a questão do alfabeto, tem aquela cena lá que eu gosto, mas tipo assim, que cada país ele tem a sua língua de sinais. E não é só a questão do alfabeto, é a questão de gestos que você faz, um gesto que você cria que vai ser o seu nome. Toda essa comunidade em si, ela tá por aqui. Ela tá intrusa, ela tá presente em todos os lugares. Ela é presente aqui em Maringá, ela é presente em todas as cidades por aí. Se a gente começar a perceber, a gente nota tanto as pessoas com surdez nos lugares públicos normais, como sempre, não tem muita dificuldade delas irem. O legal da comunidade surda também que a gente vê lá é toda a questão do afastamento, para ele se preparar para voltar para a comunidade em si, como ele vai se adaptar, como ele vai ser, como que vai gerar. E o filme traz também, né, que ele foi premiado Oscar, principalmente por isso, por questão de som, porque ele traz para o telespectador também essa experiência dessa dificuldade de ouvir. Ele passa exatamente a dificuldade que o Ruben está passando, ele vem trazer para a gente também, para a gente meio que sentir como seria, como que acontece, o que está acontecendo com ele. O filme ele traz uma construção de todas essas questões, né? Ele começa com uma pessoa ouvinte que está fazendo uma turnê, né? Que é baterista, e aí ele perde essa questão, né? Ele se torna um sujeito, se torna uma pessoa surda. Ele tem essa questão de crise, de não entender o que está acontecendo, de ir aos médicos para conseguir entender. Depois tem a questão de ele se afastar e ir para uma comunidade surda para aprender. É até legal porque o Joey ele fala, né, nessa questão, tem uma parte do filme que ele fala sobre você tá aqui, o que você vai fazer é aprender a ser surdo, né? Porque são muitas questões. É a língua, é a comunicação, a expressão, é você entender que você tá agora num mundo diferente. E aí ele traz toda essa construção. O filme mostra ele tendo relações de amizade, tendo relações muito legais com crianças surdas, com outras pessoas da comunidade. E aí a gente quase acha que ele tá chegando num momento de realização, de entender que realmente aquela é a vida dela agora, né? Agora ele é uma pessoa surda. O filme mostra também uma coisa que eu acho muito legal, que mostra sutilmente quando ele meio que se torna fluente na linguagem de sinais deles, né? Então no começo ele tinha muita dificuldade, mostra o pessoal na mesa se comunicando, né, por linguagem de sinais, e ele quieto, ele parado porque ele não sabe. Aí depois volta a cena de todo mundo reunido na mesa, comendo, e ele se comunicando através da língua de sinais, né? Então mostra toda essa trajetória dele, e ele se inserindo dentro dessa cultura, se inserindo dentro dessa comunidade, mas a gente percebe o quanto isso é difícil para essa pessoa que tem essa mudança tão brusca, porque no fim das contas, em uma certa parte do filme, ele junta dinheiro, ele faz a cirurgia, coloca os implantes, e ele acha que a partir daquele momento ele vai voltar a ser o que ele era antes. Então ali também traz uma realidade para ele muito dura, né? Porque ele faz a cirurgia, aí depois ele vai religar os implantes, e quando ele religa, tem até, que eu acho que é uma questão que relaciona muito com o nome do filme, que o nome do filme original é The Sound of Metal, né? E quando ele religa o implante, a primeira coisa que ele ouve é tipo um som metalizado, né? E até a médica que religa os implantes fala, me conta o que você tá achando. Ele fala, não, mas tá ruim, tá desafinado, e ela vai ajustando e ele não vai gostando, e o filme mostra aquele som esquisito, até que eu acho que o próprio ator faz muito bem isso, que cai a ficha dele de que
a forma como ele vai ouvir dali pra frente nunca vai ser a forma como ele ouvia antes, né? Então é uma questão muito interessante também que o filme mostra. Que aquele mundo, aquele estilo que ele vivia, não vai voltar, né? A gente vê um drama muito grande da questão da pessoa que ela tem a audição e ela vai perdendo, né? Ainda mais ele sendo um baterista, estando ali na banda, né? Deve ser uma coisa assim realmente chocante, né? O filme passa muito bem essa parte. Aí a gente percebe que, tipo assim, mesmo ele tentando se consertar, até mesmo em outras cenas, parece que, tipo assim, é um tanto psicológico dele. Ah, eu quero consertar, a hora que ele tá consertando o telhado e o Joey fala para ele, não tem que arrumar nada aqui, você não precisa fazer nada, né? E aí no final tem aquela, que eu achei uma das cenas mais bonitas que tem, que é quando o coordenador olha para ele e fala, tipo assim, que ele mostra os implantes, né? Pede para ficar ali e ele fala, você não pode ficar aqui, porque você está mostrando como se alguma coisa foi consertada. E não tem nada para ser consertado aqui. Né? Porque aí, tipo assim, que visão que ele vai passar para as crianças que estão ali, que realmente são de condições de nascença, né? Que elas têm. Então eu acho que, tipo assim, essa cena eu achei muito bonita, né? Essa parte e realmente é aquela coisa, tipo assim, que não vai voltar. A impressão que o filme traz, que é a visão que o Ruben tem vivendo isso, é a visão que a gente tem dessa comunidade, né? Porque ele se vê o tempo todo como uma pessoa que realmente que tá quebrada e ele vê os implantes como um conserto. Ele não é uma pessoa surda, né? Ele é uma pessoa ouvinte que perdeu uma capacidade e que os implantes vão consertar essa perda de capacidade que ele teve. E o filme, eu acho que no final, com toda essa questão que ele percebe que mesmo com os implantes ele não vai ouvir como antes, traz muito essa questão de que a identidade dele, dali pra frente, sempre vai ser a identidade de uma pessoa surda. Dali pra frente ele é uma pessoa surda, com implante ou sem implante, né? E aí ele precisa se adaptar agora com essa identidade, né? Ele não vai mais voltar a ser um ouvinte, mesmo com implantes. Ele é uma pessoa surda que está usando de artifícios para de repente poder se comunicar melhor, mas ele sempre vai ser uma pessoa surda dali pra frente, né? Ele não tem que, por exemplo, encarar as coisas como que ele perdeu a audição, mas ele tem que aprender a ser surdo. Acho interessante essa parte também. Então, caminhando já para o final do filme, o filme vai mostrando toda essa questão dele e acho que traz também o amor dele pela música, né? Porque o que ele faz? Ele coloca os implantes, volta atrás da namorada dele, que está em outro lugar, em outro país, para buscar resgatar essa vida que eles tinham antes, né? Então ele fala sobre resgatar um trailer que o filme mostra, que ele vende para colocar os implantes, de voltar a fazer a turnê, né? Agora que ele tá com os implantes, ele tá ouvindo. Então mostra também muito essa procura dele para voltar para o mundo da música, que é o que ele realmente amava, né? A namorada dele e esse mundo da música. E o filme, ele traz também de uma forma muito sutil, que o Ruben acho que não entende, é que durante todo o filme, depois de surdo, ele acaba ainda tendo ligações com a música, né? Então mostra ele ensinando os meninos a bater, a tocar, né? Mostra ele tocando piano, a própria questão, né, da cena que a gente já comentou do escorregador. Então traz também essa questão que a gente fala do capacitismo, né? Ele ainda consegue, ele ainda tem acesso a essas coisas, só que de uma forma diferente. Mas o Ruben, ele não entende muito isso, então ele volta atrás, né, de resgatar toda essa vida que ele tinha. E quando ele volta, ele percebe que tudo já mudou, né? Ele não vai mais conseguir aquela vida exatamente do jeito que ele tinha. Então ele entra acho que nessa briga interna, nesse diálogo interno sobre qual é a identidade que ele vai assumir a partir dali, né? De onde ele vem, ao que ele pertence agora, qual a identidade ele vai assumir, né? Porque eu acho que ele percebe que ele deixou para trás essa comunidade surda em que ele estava até então, onde ele aprendeu tudo, né? Depois de ficar surdo, para voltar para uma vida antiga que ele também já não tem mais, ele não vai mais poder resgatar. Então, a cena final do filme é uma cena que marca muito, eu acho, porque no fim ele tá sentado num parque, né, ele teve toda uma conversa com a namorada dele e percebeu que ele não vai conseguir voltar atrás e resgatar aquela vida que eles tinham juntos.
E aí tem umas crianças brincando, ele ouve vários barulhos, e aí de repente ele desliga os implantes, e aí o filme termina num silêncio, assim, super longo, e eu acho que traz uma ideia de que ele realmente, naquele silêncio, pela primeira vez, ele encontrou um pouco de paz, né? Então, o final do filme, ele remete a um começo, né? O fim do filme vira um começo, que é o começo em que o protagonista, o Ruben, ele começa, de repente, a entender ou a pensar em qual vai ser a identidade dele a partir daquele momento, né? A partir daquela paz que ele sente ali pela primeira vez, porque traz também uma ideia de que desde que ele percebe que ele ficou surdo, ele só vê aquilo como um problema que ele tem que resolver o tempo todo. O filme todo ele tá correndo atrás disso, alguma coisa que ele tem que resolver, alguma coisa que ele tem que fazer, né? Ele tem que ir atrás de dinheiro para colocar os implantes, ele tem que ir atrás disso, tem que ir atrás dessa comunidade, de aprender linguagem de sinais. Então eu acho que até o filme traz isso, que desde o momento em que ele percebe que ele ficou surdo, ele tá o tempo todo procurando como resolver isso, né? É um problema que ele precisa resolver. Então, desde ir até a comunidade para aprender sobre a linguagem de sinais, mas principalmente toda a questão de que ele está o tempo todo querendo juntar dinheiro, como que ele vai conseguir o dinheiro para fazer os implantes, né? Então, o final do filme é o momento em que ele para e pela primeira vez talvez ele perceba essa questão do silêncio como algo bom. Porque durante todo o filme ele sempre enxerga a surdez dele como um problema. Então a cena final me parece a primeira vez que ele encara a surdez como algo que ele pode viver com, né? Como algo dele que ele pode viver com aquilo e não como um problema que ele precisa resolver. Que ele percebe que o mundo continua o mesmo, as pessoas continuam da mesma forma, né? Dá pra ter uma visão assim que ele se vê mais como um defeito, como um problema do que as outras pessoas em si, principalmente pela parte dele tocar, dele ter a música lá, mas ele vê que realmente, né, a vida continua, o mundo continua e que certas coisas ele não se identifica ali. Então eu acho que quando ele, no final do filme, já vou contando spoiler mesmo, assistam, é bom, que ele desliga a questão do aparelho, que ele tá ouvindo aquela barulheira toda, o carro de som, crianças, que nem você falou, que ele desliga o som, ele realmente aí ele percebe o que é o som do silêncio. E aí dá até aquele gostinho no filme de saber, tipo assim, e agora? Tipo assim, ele se identificou. O que acontece agora? O que ele vai fazer? Ele vai voltar para a comunidade? Ele não vai voltar? Qual que é o que ele vai dar? O proceder? O que ele vai fazer na sua continuidade ali? Mas aí o filme acaba ali. Bom, é uma ótima recomendação de filme, né? Merecedor de Oscars, muito bom mesmo. Foi indicado para vários, ganhou alguns. Uma ótima indicação, nós damos essa indicação para vocês também, para vocês assistirem, né? Essa foi a nossa análise. Agradecemos a vocês aí pela atenção e é isso. Obrigado. Tchau.